Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Nossa, que loucura. Tive um problema aqui no sistema, não consegui acessar vocês. Professor, aquele trabalho é para entregar até quando que o senhor postou lá no WhatsApp? Qual trabalho? O exercício? Isso. Bia, é até quinta-feira, que é o dia da aula Tá. de vocês. Tá Pensei que era bom? até hoje. Tudo bem. Não, Obrigada. relaxa. Tá bom? Professor João, boa noite. Boa noite, tudo bom, seu Paulo? Tive problema técnico aqui na plataforma. Isso nunca me aconteceu, tá louco. Tranquilo. Tava agoniado. Boa noite, professor. Boa noite, meninos. Vamos lá. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Maia. Boa noite, Areta. Jorge, Paulo. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Maria Terezinha. Natália, Meile. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Vamos lá conversando. Hoje nós falaremos sobre a farmacoterapia que afetam os distúrbios respiratórios, tá bom? Isso é a parte da parte digestória, tá? Então, vamos lá. O que nós temos que entender? Que o sistema respiratório, ele é dividido em duas porções, uma porção superior e uma porção inferior, tá? Aonde nós temos que a porção superior, ela é dividida e composta pela cavidade nasal, pela narina, faringe, epiglote e laringe. Já a parte inferior, ela compreende da traqueia até a cavidade pleural, os brônquios, o pulmão e o diafragma. Só que o interessante aqui é o quê? É mostrar para vocês que o sistema respiratório, dentro da sua histofisiologia, ele é composto por três tipos de epitélio. Nós temos o epitélio colunar pseudoestratificado, ciliado, que é responsável pelo mecanismo de aprisionamento de partículas e tem vários mecanismos envolvidos nele, desde a impactação nos pontos de ramificação, pelo fluxo turbulento de ar, gravitacional, difusional, e também tem um outro tipo, um segundo epitélio, que é o epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Só que esse epitélio, por ser igual e parecido com o de cima, mas o seu mecanismo já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele atua mais diretamente na depuração das partículas que estão presas nas vias condutoras. Sendo assim, ele tem como principal mecanismo atuar no batimento ciliar da varredura e no reflexo da tosse e do espirro. E o terceiro tipo é o epitélio não ciliado, que ele tem como mecanismo de funcionamento a depuração do material que está preso nos bronquíolos e nos espaços alveolares. É aqui que a gente vai encontrar toda a maquinaria celular, principalmente o que está ligado à resposta imunológica do indivíduo no aparelho respiratório. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem me interromper e falar, professor, fale um pouco mais devagar, mais pausado, que eu repito e falarei pausadamente para vocês, tá bom? Agora, o que interessa a nós sabermos os distúrbios que acontecem no sistema respiratório é essa parte daqui que é o controle neurogênico. Por quê? Porque o sistema respiratório, ele está ligado ao sistema nervoso autônomo, a qual nele estão presentes o sistema parasimpático e o simpático, onde nós temos a participação da parte não adrenérgica e do sistema não colinérgico, tá bom? Além disso, por ser o sistema estar presente no sistema nervoso autônomo, ele vai ter movimentos excitatórios e inibitórios que conferem a sua funcionalidade. Com isso,
Olha o que o sistema respiratório ele pode exercer de funções que são controladas por esse sistema nervoso autônomo, desde o tônus broncomotor, secreção de glândulas, funcionamento das células, o tônus e permeabilidade vascular e ativação de células imunológicas, como no caso dos mastócitos aqui. Tá? E são esses mastócitos, juntamente com os eosinófilos, que são duas células sanguíneas, que vão acarretar toda a cascata de funcionamento desse sistema respiratório, que ele vai desde a liberação de mediadores inflamatórios, tá? E esses mediadores inflamatórios, eles vão fazer com que hajam diversos tipos de efeitos fisiológicos no organismo do indivíduo, uma vez ativados. E é no sistema adrenérgico e colinérgico que nós observamos a presença dos receptores. No caso do sistema colinérgico, os principais receptores colinérgicos presentes e que fazem e participam na ação sobre o sistema respiratório são os muscarínicos, no caso o M1, o M2 e o M3, que tem como função não somente na broncoconstrição, como também na hipersecreção de secreções, tá, vinda do sistema respiratório. Já na parte adrenérgica, nos receptores adrenérgicos, o que nós temos é a presença dos dois principais receptores, que são os receptores alfa e beta. Só que, diferentemente do colinérgico, o adrenérgico vai ter um efeito inibitório, ou seja, vai ter maior atividade da adenilciclase, que é o segundo mensageiro, vai haver constrição de músculos lisos, tanto nas veias, artérias e brônquios, e liberação de histamina. Como também vai haver vasodilatação, broncodilatação, inibição da vasodilatação, da broncodilatação e diminuição da liberação de histaminas também aqui. Dentre os principais patologias ou alterações no sistema respiratório, um deles, tá, é a rinocinusite. Tá bom? E essa rinocinusite nada mais é e consiste em ser um processo inflamatório que ocorre principalmente na mucosa, através dessa mucosa que reveste principalmente a cavidade paranasal, aonde nós temos o termo rinocinusite, que muitos otorrinos, pneumologistas e clínicos usam esse termo como mais aceito para esse processo inflamatório. Tá? Por isso que a rino e sinusite, elas andam continuamente juntas. Por quê? Porque a rinite, ela pode existir isoladamente? Pode, mas só que a sinusite não. A sinusite, ela deriva de um processo inflamatório que começa através de um processo de rinite, tá? Além disso, as rinossinusites, elas acometem principalmente e em maior proporção e percentual as vias superiores. E quase 20% dos casos de rinocinusite são derivadas de processos alérgicos. Por isso que na classificação, nós podemos ver que a classificação da rinocinusite vai de um quadro agudo até um subagudo, um crônico, um agudo recorrente e um crônico agudizado. Quem tem rinocinusite e apresenta algum desses efeitos, já sabe mais ou menos quais serão os sintomas. Por quê? Porque quase que a sintomatologia, de acordo com a sua classificação, vai demandar um tempo de tratamento. Por exemplo, rinossinusites agudas são aquelas rinossinusites, aqueles processos que são de menor tempo, ou seja, no máximo 4 semanas a pessoa se apresenta com esse quadro. Quando tratada, ela já desaparece rapidamente. É diferente do quadro crônico agonizado, que é o último deles, que ela deriva de respiratórios, de alterações respiratórias residuais. Ou seja, você precisa ter aqui a entrada de antibióticos para poder melhorar o quadro da pessoa, para a pessoa poder sair da crise de rinocinusite. Se vocês forem me perguntar, professor, e no caso dos outros, a mesma coisa, vai demandar do tempo do aparecimento da sintomatologia com o início do tratamento com os fármacos. E como que ocorre essa rinocinusite? Ela ocorre principalmente no córtex, no complexo osteomeltal, tá ok? Havendo uma obstrução do ósteo,
tá? E esse ósseo aqui, ele é representado e ele está presente principalmente nos seios paranasais, aonde causa alterações na patência do ósseo, na própria função ciliar e na qualidade das secreções. Por isso que a pessoa, o indivíduo que tem quadro de rinocinusite, ela encontra-se com as maçãs do rosto, onde estão os seios paranasais inflamados e fica com a cor vermelha por conta dessa inflamação. E a maioria das vezes o paciente acaba liberando secreções purulentas, tá? Por conta dessa inflamação e dessa infecção junta. Os principais fármacos para o tratamento da rinocinusite são os antihistamínicos, sendo que os principais deles são os antihistamínicos que atuam sobre os receptores H1, tá? Isso porque eles conseguem atuar sobre a ação dessas histaminas que estão nas terminações nervosas sensoriais, que estão presentes que estimulam, tá, a parte parasimpática, havendo o que? Vasodilatação dos vasos, e com isso leva-se também a um aumento aqui na permeabilidade pós-capilar, fazendo com que haja liberação e aumento da circulação, não somente de sanguínea, como também de secreção, facilitando o experimento dessas secreções. Só que esses anti-H1, eles também têm alguns efeitos adversos, tá? Porque como eles atuam no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, eles também causam sedação, tá? Perdão, e diminuição da tensão, também uma pouca diminuição da memória, no desempenho psicomotor, tá? São os principais efeitos do uso desses antihistamínicos que atuam sobre os receptores H1. Aqui só mostrando para você a farmacocinética e a farmacodinâmica de alguns desses antihistamínicos, levando aqui em consideração, tá, o uso da loratadina e da desloratadina, que são os mais empregados e mais utilizados, tá, atualmente. Vocês podem ver que a loratadina tem um tempo de absorção, tá, um pouco inferior à da desloratadina, e o seu tempo de duração, seu início de duração, tá, é quase próximo. Contudo, o tempo de eliminação da loratadina para a desloratadina é diferente. A loratadina, ela é eliminada num tempo quase um pouco inferior à desloratadina, fazendo com que essa desloratadina ela fique mais tempo no organismo e demore a ser totalmente excretada do organismo. E o outro é a hebachina, que é o mais recente no mercado, tá? Que o tempo dela de absorção, tá? Ela já é um pouco maior, tá? Do que comparado às duas anteriores que eu citei para vocês, e a via de eliminação, tempo de meia-vida de eliminação também. Dentre os outros tipos, nós também temos os descongestionantes nasais, que nada mais são que são fármacos que atuam sobre a via adrenérgica, causando vasoconstrição. Eles podem ser de dois tipos, da via oral ou tópica nasal, tá? E aqui a gente tem vários tipos de descongestionantes nasais, como no caso as aminas aromáticas, aminas alifáticas e derivados imidazólicos, sendo que o principal das aminas aromáticas são os representantes que são representados pela efedrina e pela fenilefrina, que a maioria dos descongestionantes nasais tópicos são a base desses dois fármacos aqui. E o novo que a gente tem no mercado é a fenoxazolina também. Um outro tipo de fármaco que atua também no tratamento da rinocinusite são os corticoides sistêmicos, que eles apresentam doses terapêuticas próximas ou iguais aos corticoides orais, só que eles atuam de uma forma mais rápida e mais direta, principalmente na região da nariz e dos seios paranasais. E aqui a gente tem vários tipos de corticoides de uso tópico nasal, como no caso da blecometazona, da budesonida, que é o mais utilizado no mercado, tá? E da mometazona também, que é o mais recente.
Pessoal, pergunta para vocês, dentro dessa primeira parte que eu falei da rinocinusite e do sistema respiratório, das suas alterações, ficou alguma dúvida para vocês ou querem que eu repita mais uma vez alguma coisa que não ficou entendido? Hein, pessoal? Ou posso dar continuidade? Alcilete, Alessamai, Areta, não entendi, perdão. Alcilete, Maia, Areta, Jorge, Francine, Carol. Ficou alguma dúvida ou posso seguir em frente? Eu entrei agora, depois. Estou sempre atrasada, não é? Tá bom, então, depois converso contigo. Sempre não, né? Não é sempre não. No começo. Boa noite para ti também. Boa noite. Vamos então para a asma. Bem, o que a gente tem que saber da asma, pessoal? Tá? A asma, tal que dentro dos distúrbios respiratórios, ela é considerada como uma doença crônica. Isso porque ela deriva não somente de uma rinite alérgica, como também de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Por isso faz com que ela seja uma alteração um distúrbio respiratório grave para a pessoa que sofre disso. Além disso, o indivíduo que é asmático, ele tem várias dificuldades, desde respirar, chiado e aperto no peito. Tá? Por isso que o paciente asmático, além de ter essas dificuldades, tá? Ele apresenta sinais e sintomas que são peculiares de um paciente asmático, como, por exemplo, a tosse seca, dificuldades para respirar, uma respiração muito rápida e curta também. Tá? Dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, e também um desconforto torácico e muita ansiedade por conta da falta de respirar, por falta de respirar aqui. Um outro dado interessante da fisiopatologia da asma é que devido a ser um processo que começa de uma reação alérgica, essas moléculas, esses antígenos alérgicos, eles desencadeiam no nosso organismo, principalmente no sistema respiratório, uma cascata, tá? Enfim, inflamatória, que nada mais é do que o processo inflamatório liberando vários mediadores, tá? Inflamatórios, como, por exemplo, leucotrienos, histaminas, citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão, que fazem com que esse processo se agrave e faça com que evolua rapidamente a fisiopatologia da asma. Além disso, tá? Durante a fisiopatologia, principalmente quando a gente analisa o processo celular da asma, nós observamos que há dois tipos de reação. Uma hiperreatividade específica, que ela é dependente da liberação de imunoglobulinas do tipo E, tá? Que pode ser desencadeado pela presença ou contato de moléculas de alérgeno, como no caso pelo de animais, poeira e fungos, ou independente da molécula de IgE. E aí a gente fala de moléculas que estão presentes também no meio ambiente, que são químicas, como, por exemplo, fumaça, solvente, até a própria questão do exercício físico pode causar, em alguns casos, processos asmáticos. Por quê? Porque há uma liberação maior aqui de moléculas, tá? Principalmente linfócitos e eosinófilos, que vão atuar, tá? Sobre o epitélio respiratório do aparelho respiratório, fazendo com que haja rapidamente uma modificação na estrutura do aparelho respiratório, como também numa contração da musculatura lisa, tá? Levando a um edema e uma inflamação rápida. Então, são esses exemplos aqui, esses tipos de reatividade que diferem da fisiopatologia celular da asma. E dentre as manifestações clínicas de um paciente asmático, nós temos também o uso, tá, de fármacos que fazem com
que essa sintomatologia ela se amenize, como no caso de broncodilatadores, principalmente o uso de beta-2 agonistas, anticolinérgicos, de corticoides, modificadores de leucotrieno, estabilizadores de mastócitos, imunoduladores e metilxantina, são os principais fármacos que atuam, tá, para o tratamento do paciente asmático. Agora, uma chamada de atenção para vocês, tá? Os 3 principais grupos farmacológicos que atuam e que são mais empregados e utilizados para o tratamento da asma são quais? Os beta-2 agonistas. Isso por quê? Porque eles conseguem relaxar a musculatura lisa dos brônquios, conseguem também diminuir a granulação dos mastócitos e faz com que haja uma liberação a mais de histamina no organismo. E com isso, essa liberação a mais faz com que haja uma inibição principalmente da microvascular, da vasculatura do aparelho respiratório, fazendo com que essa via respiratória se torne mais fácil de liberar e mais fácil de expelir as secreções, como também aumenta também e facilita a depuração mucociliar aqui, ou seja, os cílios ficam mais facilmente em funcionamento, fazendo com que esse muco seja facilmente produzido e facilmente excretado também. O outro são os anticolinérgicos, que eles atuam relaxando a musculatura brônquica e também eles atuam como uma inibição competitiva sobre os receptores, tá? Nos receptores colinérgicos, principalmente os muscarínicos do tipo M3. E por último, nós temos os próprios corticoides, que eles conseguem inibir a reação inflamatória e conseguem também reverter um quadro, tá, de baixo teor do receptor, ou seja, faz com que os receptores, principalmente os beta-receptores, esses sim, elevem sua quantidade, aumentem seu número na parede do respiratório, do aparelho respiratório, fazendo com que ele se ligue mais, com maior propensão, com maior afinidade, principalmente aos beta-2 agonistas, tá? E por conta disso, eles conseguem também inibir a cascata de liberação das citocinas, que são uma forma, uma via, tá, de atuação do processo inflamatório. Não esqueçam disso. Um outro grupo, um outro distúrbio são o quê? São as patologias dos distúrbios respiratórios que fazem com que haja a produção de muco. E dentre esses agentes mucolíticos, que nada mais são que são doenças respiratórias obstrutivas, tá? Que podem derivar ou de processo inflamatório ou infeccioso, aonde a gente observa que é um aumento na secreção mucótica, tanto espessa ou viscoelástica, tá levando a uma diminuição aqui dos mecanismos mucociliares de tosse. Nós observamos que existem 4 tipos de fármacos que são os principais grupos para o tratamento desses, que fazem parte desses agentes mucolíticos, que são quais? A N-acetilcisteína, que ela foi descoberta e empregada logo na década de 60, a carbometilcisteína, que veio na década de 70, o ambroxol na década de 80, e na década de 90 a gente teve a erdosteína também. Cada um desses fármacos, eles têm uma peculiaridade e uma ação farmacológica própria. No caso da N-acetilcisteína, como foi o primeiro agente mucolítico, ele atua diretamente nos distúrbios respiratórios porque ela consegue inibir rapidamente a glutationa. Com isso, diminui o estresse oxidativo e a produção de radicais livres que fazem com que haja geração, que fazem com que haja o impedimento dessa produção desses mucos, dessas secreções mucosas aqui. Além disso, a carboximetilcisteína, ela produz já, diferente da N-acetilcisteína, ela consegue fazer com que haja modificação na estrutura físico-química do muco, facilitando com que haja um aumento na depuração mucolítica, facilitando assim a tosse e a expectoração desse muco, dessa secreção. E nós temos o ambroxol. Quem de vocês aqui da turma já nunca usou um ambroxol, já indicou um ambroxol, seja para um amigo, um parente, ou até para o próprio filho ou filha? Só que tem um adendo que eu faço para vocês a respeito do ambroxol. O ambroxol, ele é um agente mucorregulatório,
de ação mista. O que quer dizer isso? Ele atua tanto na síntese como na composição do muco. Só que uma coisa é certa, o ambroxol, como muitos colocam como expectorante, ele tem essas duas finalidades, tanto como expectorante, como também como produtor de secreção. Por isso que tem que se tomar muito cuidado quando vocês administram a ambroxol de forma demasiada. E o que seria a forma demasiada? Quando for num tempo muito prolongado. Por quê? Porque ele pode também causar, como ele atua na síntese e na composição do muco, ele pode também causar um aumento exagerado nessa produção do muco, levando a efeito contrário, ou seja, um efeito inflamatório. Isso a gente observa muito em pacientes que têm tosse alérgica. O ambroxol, para esse caso, não é recomendado. Aí você vai ter que utilizar um antitoxígeno ou um antialérgico. Aqui. E nós temos também a presença dos gases medicinais. Esses gases medicinais, dentro da fisiologia, da fisiopatologia dos distúrbios respiratórios, eles são utilizados muito, tá? No caso, para o ser humano, em diversos fins, como para diagnóstico médico, tratamento, prevenção de doença, restauração e até modificações de funções fisiológicas. Por conta disso, o emprego desses gases medicinais, ele se faz muito propício e muito especificamente no interior dos hospitais, em clínicas de saúde, tá? Isso porque a natureza desses gases medicinais, eles não são utilizados, nem são nem comprados nas farmácias comerciais, elas são fornecidos e vendidos, tá? Por indústrias especializadas, tá ok? Por quê? Porque a natureza química deles são o quê? São gases na forma liquefeita ou líquida ou criogênica, seja ela isolada ou associada a outros componentes. Tá? E os principais representantes desses gases medicinais são quais? O oxigênio medicinal, o ar sintético, o óxido nitroso, o nitrogênio, o dióxido de carbono medicinal, tá? Que fazem parte da composição desses gases medicinais aqui. E aqui são alguns exemplos desses gases medicinais, como no caso do oxigênio medicinal, que ele está presente principalmente na vida aeróbica do indivíduo, ele faz parte, 20% do oxigênio, do ar atmosférico, que está presente, ele é composto pelo oxigênio medicinal e ele é muito utilizado na clínica médica, o quê? Nos processos de anestesia, nas reanimações, em terapias profiláticas, e ele é utilizado tanto na nebulização quanto na inalação. É diferente do ar comprimido medicinal, porque o ar comprimido medicinal, ele nada mais é do que uma mistura do oxigênio e de composto nitrogênio. E ele é utilizado principalmente, tá? Ele é utilizado principalmente em alguns tratamentos em pacientes que estão entubados, tá? E que precisam ter uma boa respiração que seja isenta de poeiras de micro-organismos, tá bom? Que mais? E temos o nitrogênio, que é um gás inerte, que dependendo da sua graduação e da sua pureza, esse nitrogênio, ele pode ser utilizado dependendo da sua concentração e da sua qualidade, tá? Em laboratórios de pesquisa, nós utilizamos o nitrogênio líquido como uma forma de resfriar certos componentes de materiais biológicos. Por exemplo, no soro ou no sangue, a gente usa o nitrogênio para congelamento de certas proteínas ou enzima abaixo de zero, porque isso ajuda a melhor preservação. Temos o dióxido de carbono, que ele é utilizado em várias aplicações na medicina, tá ok? Tanto na medicina estética, como no processo de carboxiterapia, como também no procedimento de laser, também na insuflação de alguns procedimentos de cirúrgicos, como no caso da laparoscopia, assim, ainda se utiliza isso, e nos processos também de artroscopia, tá? Na criocauterizações, tá? Em algumas criocauterizações dermatológicas, por exemplo, no caso de verruga, se utiliza muito dióxido de carbono, na ginecologia também, principalmente quando se faz alguns procedimentos intravaginais, se não me engano, tá? Se usa o dióxido de carbono também. E no caso do óxido nitroso, esse óxido
nitroso, ele é muito utilizado como analgésico e anestésico, sendo monitorado. Por quê? Por causa que, como a administração é por via aérea, tá? Por via nasal, intranasal, a pessoa, o indivíduo, o paciente, ele tem que ser monitorado para que essa concentração não se eleve e o efeito do anestésico aumente ainda mais, causando uma depressão profunda no paciente. Dentro da parte dos distúrbios respiratórios, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu fale novamente para vocês? Ou querem, ou está tudo certo, ou eu posso seguir em frente? Hein, pessoal? Maia, Areta, Beatriz, Cláudia, Débora, Jorge, Gisele, Carol, Carolene, Meire, Natália, Veric, tá tudo ok, então? Bem, o segundo tópico que nós conversaremos na noite de hoje é sobre os distúrbios gastrointestinais. Dentro desses distúrbios gastrointestinais, o que nós temos que saber deles? É que esses distúrbios gastrointestinais, tá? Eles podem atuar tanto no tratamento da úlcera péptica ou quanto no refluxo gástrico. E aqui, tá? Dentro das úlceras pépticas, para o tratamento, nós podemos observar que essas úlceras pépticas elas podem ser causadas ou por uma infecção microbiana, principalmente pelo Helicobacter pylori, ou pela ação de anti-inflamatórios não esteroidais, que são os dois principais representantes aqui. Tá? Por quê? Porque durante o processo, tanto da úlcera quanto do refluxo, nós observamos que há o quê? Um aumento na secreção de ácido clorídrico, e com isso ele causa o quê? Um mecanismo de defesa inadequado sobre a mucosa gástrica, ou seja, a mucosa gástrica ela fica mais propensa e mais sujeita a processos de infecção aqui. Por conta disso, tá? Para o tratamento principalmente de bactérias gram-negativas, que é no caso do Helicobacter pylori, o tratamento se baseia em 3 fases. Primeiro, erradicar o agente causador, o agente bacteriano, diminuir a secreção do ácido clorídrico, ou seja, atuando através do uso de antagonistas de receptores H2 e o uso de protetores da mucosa gástrica aqui. Eu mostro aqui para vocês alguns dos principais fármacos que fazem parte desse tratamento. Dos antimicrobianos, temos a camoxilina, a claritromicina. Dentro dos bloqueadores de receptores H2, nós temos a cimetidina, a ranitidina, até os inibidores da bomba de próton, que são os mais usados hoje, que é o caso do esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, tá? São os principais aqui. E se a gente olhar para essa tabela aqui, eu mostro para vocês que dentro do esquema de tratamento de primeira linha, tá, para H. pylori, nós temos o que? O uso da amoxicilina e da claritromicina. Lembrando para vocês que os antibióticos, esses antibióticos, eles têm como finalidade inibir a parede celular da bactéria. Já nos inibidores da bomba de próton, que é o caso do lansoprazol, do omeprazol, do esomeprazol, esses fármacos eles atuam principalmente porque são antagonistas sobre os receptores H2 e fazem com que diminuam a secreção de ácido clorídrico. E, em alguns casos, nós também podemos utilizar fármacos que são o quê? Que atuam sobre as prostaglandinas E2. E esses fármacos que atuam sobre a prostaglandina E2, eles conseguem inibir também a secreção do ácido clorídrico. Por quê? Porque eles conseguem fazer com que haja um aumento do bicarbonato de sódio, fazendo com que essa acidez diminua. E também temos o uso de alguns antiácidos também, tá? Como no caso do Sorrisal, que é um exemplo de antiácido, que nada mais são que são bases fracas, que eles reagem com ácido clorídrico, tá? Estomacal, e olha o que ele gera, acaba gerando água e sal. E uma vez gerando essa composição, tá? Eles conseguem fazer com que haja uma diminuição, tá? Uma diminuição da acidez gástrica aqui. Só mostrando para vocês como agem principalmente os inibidores da bomba de próton. Esses inibidores da bomba de próton, eles podem atuar sobre os receptores
receptores colinérgicos, liberando acetilcolina, ou sobre os receptores H2 da histamina, liberando histamina, ou sobre a gastrina. Uma vez eles atuam sobre um desses três mecanismos, olha o que vai acontecer aqui. Tá? Eles conseguem bloquear, tá, essa bomba de prótons, e uma vez bloqueando essa bomba de prótons, inibe o quê? A produção de ácido clorídrico. Só que uma coisa a gente tem que ter bastante cuidado aqui, perdão, é que alguns tipos de inibidores da bomba de próton, eles podem causar interação com outros fármacos, como no caso da cimetidina, que essa cimetidina ela tem interação com vários fármacos, principalmente ansiolíticos e antidepressivos, tá? Como no caso do diazepam, ou da própria carbamazepina, ou da imipramina, tá? Que eles podem interagir com essa cimetidina, causando vários efeitos, desde náuseas, diarreia, cefaleia. Esses são os cuidados que tem que haver. Um outro tipo de distúrbio que é muito observado no trato digestivo é o que acontece nos quadros de enjoo e vômito, que são a utilização dos fármacos antieméticos. E esses fármacos antieméticos, eles podem atuar sobre diversas moléculas ou receptores, principalmente receptores H1, muscarínicos, tá? Ou receptores de D2, de dopamina ou de serotonina, de 5H3, aonde o tratamento dele vai desde o combate de cinetose ou de emese, ou seja, vômito pós-operatório por causa de efeito da anestesia, ou também pode causar também tratamento para pacientes que são submetidos a tratamento quimioterápico, eles podem atuar também ajudando e facilitando, tá, a volta do paciente para um quadro de homeostase. E eles são mais propensos a esse mecanismo daqui, principalmente, tá, pelos fármacos que atuam não somente na via, tá, dos receptores antihistamínicos, no caso dos H1, como também dos muscarínicos aqui. Aqui só mostrando para vocês alguns exemplos aqui, tá, de antiemético que a gente tem, desde os fenotiazínicos, que foram os primeiros, até os mais novos que a gente tem, que são os bloqueadores dos receptores da substância para neurocininina 1, que é o aprepitanto, que ele é muito utilizado para paciente para tratamento pós-quimioterapia. E aqui nessa outra tabela, que eu mostro para vocês lá do lado, eu mostro para vocês a atividade antiemética, tá? De alguns fármacos, dependendo do seu mecanismo de ação. Vocês podem ver que os antagonistas de serotonina, como também a benzamida substituída, ou até mesmo os fenotiazínicos, eles têm uma atividade antiemética, tá? Bem elevada aqui. E nós temos um outro distúrbio, tá, no aparelho digestivo, que é a diarreia. E a diarreia nada mais é do que um aumento exagerado da motilidade do trato gastrointestinal, que leva a uma diminuição na absorção de líquidos, e os fármacos para cá, eles podem ser divididos em três tipos. Temos os antimotilidade, que esses fármacos eles inibem a liberação de acetilcolina e com isso diminui o peristaltismo. Nós temos os adsorventes, que é o caso do hidróxido de alumínio, tá? Que esses fármacos eles conseguem dissolver uma grande quantidade, não somente de toxinas, como também de micro-organismos. E nós também temos os modificadores do transporte de líquidos e eletrólitos, tá? Que é o subsacilato de bismuto, tá? Que é o caso do, se não me engano, é a base, São Paulo, me corrija se eu estiver errado, é a base, se não me engano, do Imosec. O Imosec, ele atua aqui porque ele consegue diminuir a secreção de líquido nos intestinos e ele consegue fazer com que cesse a diarreia. Só que uma coisa eu digo, é um adendo para vocês, o uso do Imosec, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque além de ele diminuir a movimentação de líquido, ele causa também o quê? Ele causa inflamação na parede intestinal, causando também doenças inflamatórias no intestino. Bem, pessoal, do que eu tinha que conversar com vocês, tá? Sobre a parte de distúrbios, tanto respiratório quanto gástrico, era isso que eu tinha que falar para vocês. Ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho?
Hein, pessoal? Hein, Maia, Areta, Beatriz, Cláudia, Tudo Débora, certo. Caroline, Carol, Paulo, Tudo Natália, certo, professor. tá? Tá bom. Vocês já devem ter recebido o último exercício de vocês, tá? Que eu já postei hoje, tanto na plataforma quanto no grupo de vocês, tá? Aí a última data, a entrega é nessa quinta-feira, tá, pessoal? Para me entregar esse último exercício, tá? Que a gente vai conversar com ele, tá bom? E não se esqueçam de trazer as dúvidas de vocês, tá? Para a prova da semana que vem, tá bom? Ok. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Segunda-feira da semana que vem vai ter aula normal, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Bem, no cronograma de vocês tem, mas vocês não terão prova? As provas de vocês começam quando? Quarta-feira. Quarta-feira. Então tá, então é aula normal. Eu vou ministrar aula normal com vocês. Até eu já tinha dado uma olhada, aí eu vou ministrar aula normal já vou entrar com conteúdo novo já, mas vai ser só para segunda verificação, já para segunda verificação de vocês. Ok. Tá bom, meninada? Tá joia. Tá joia. Tá bom, então, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô no grupo, vocês podem me chamar, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso. Até quinta-feira com vocês, tá? Tchau. Boa noite.